A HBO Max tá chapando nas ideias, né? A plataforma de streaming entrou numa polêmica contra um youtuber que posta conteúdos de games por conta de uma série / documentário que lançou recentemente. O motivo em questão seria por conta de que o youtuber Corey, ele é citado como como um aliciador de menores, né? Que o conteúdo dele é um parque de diversões, né, para aliciadores ali. Ele é citado, né, querendo ou não, relacionado a isso no documentário, né, que conta a história sobre aquele terrível massacre, né, que aconteceu em Realengo. O negócio é totalmente absurdo, né? Muitos influenciadores estão comentando, né, esse caso, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. No dia 9 de julho, a HBO Max lançou em seu catálogo um documentário falando sobre o massacre que aconteceu lá na escola de Realengo, né? Aquele trágico acontecimento, né, que um ex-aluno da escola entrou lá, matou 12 pessoas, feriu outras 24. O grande problema foi que no terceiro episódio da série, né, o apresentador Ricardo Chagas, ele cita o youtuber Corey, que possui um canal aqui na plataforma com mais de 2 milhões de inscritos. Ele cita ali, né, como se fosse meio que uma má influência para os jovens, né? Corey, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil. 7 anos de Five Nights. Enfim, o canal, cara, nem é voltado para criança, sabe? É mainstream fazendo o que eles sabem fazer de melhor, né? Bosta, né? Não precisa nem dizer que isso gerou uma revolta na internet, né? O documentário utilizou trechos de alguns vídeos do youtuber, também mostrou a sua voz, né? Com ali meio que a intuição de justificar como o conteúdo do seu canal poderia ser perigoso, né, para jovens e crianças, podendo até de certa forma influenciá-los. Estão usando a minha imagem, estão usando a minha voz, estão usando o meu rosto, estão usando o meu trabalho para dar uma justificativa ou para pontuar uma justificativa a uma tragédia real. O Ricardo Chagas, que se intitula ali como consultor educacional, ele disse o seguinte, ó: essa rede, né, de aliciadores de menores de idade assiste os mesmos desenhos, filmes e jogos para ter a mesma linguagem, para ter o hype, que é a moda dos filmes, séries de streaming. E aí ele utiliza como base de sua acusação, né, uma teoria sobre o jogo Five Nights at Freddy, que o Corey fez vídeo falando sobre essa teoria no vídeo no canal dele. Então provavelmente esse cara que tava fazendo, ele sabe que existe essa teoria, né? Que a teoria ali do Five Nights at Freddy's é que ela foi lançada, e o jogo foi criado por conta de um massacre que teria acontecido numa lanchonete. E aí o Corey, como ele faz vídeo sobre isso, sobre essas teorias, contando e tal, ele achou ali e falou: ah, não, esse youtuber aqui, então vou mostrar ele na série. E olha o absurdo isso, olha as consequências que isso pode trazer, não é? Enfim, de toda maneira, essa própria teoria já foi desmentida pelo criador, né? Five Nights at Freddy's é uma obra de ficção. O próprio criador já falou a inspiração base que ele teve. Quando ele estava na pior, ele fez um jogo chamado Cheapers and Sons. Aí, umas pessoas na internet criticaram o jogo falando que era sobre animatronics. Isso tá nas entrevistas da época, em 2014. Ele fala isso. O Scott Calton, da boca dele, fala: minha inspiração foi porque as pessoas criticaram, falando que as minhas animações 3D pareciam animatrônico, pareciam uns robozão muito travado e feio. O consultor, ele disse o seguinte, abre aspas: Corey, o maior canal de conteúdo infantil, que não é infantil. Então ele já falou certo, tá? Não é infantil, tá bom? E é um jogo que parece bobo, mas ele vem de um massacre que fizeram numa lanchonete americana e fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. É um prato cheio, né? A Disneylândia para aliciador, é o que ele fala. Bom, de certa maneira querendo relacionar, né? Então assim, eu acho que o que ele quis passar ali, dar a entender é que, se fizeram um jogo com base num massacre, esse jogo é um sucesso, então vamos induzir pessoas a fazerem massacres, como esse massacre da escola de Realengo, e aí a gente faz um jogo depois sobre isso daí, vai ser um sucesso. Olha que... Não é? Foi isso que eu entendi. Ou eu tô falando bobeira aqui? Meio que... Lógico que ele não fala isso diretamente, né? Mas não dá pra fazer uma relação sobre isso? Não fica meio implícito isso? Nossa, é uma loucura, cara. O Ricardo também citou que outros jogos, né, como por exemplo o Clube Pinguim, são foco desses aliciadores, e que jogos também como Counter-Strike poderiam acabar influenciando os jovens e crianças a terem comportamentos violentos.
né? Por conta de que o cara lá, né? O monstro lá que foi lá, o autor do massacre, também gostava desse tipo de jogo. E aí você fica se pensando, isso aí é um documentário da HBO ou é uma matéria da Record? Eu não tô entendendo, é a mesma energia, né? E o Ricardo também faz a seguinte declaração, abre aspas, no FPS, você tem a arma e sai atirando para matar seus inimigos. Muita gente não sabe, mas essa modalidade de First Person Shooter foi criada pelo exército americano para treinar soldados. Após o soldado experimentar essa ferramenta, ele consegue melhorar 70% da sua capacidade de mira, precisão e letalidade. E o assassino de Realengo treinou dentro dessa modalidade. Olha, então, você quer dizer então que se eu jogar FIFA, eu vou melhorar em 70% as minhas habilidades com as bolas? Ih, caramba, ficou meio estranho isso aí, né? Meio lá e... Mano, eu sempre joguei FPS, sempre joguei. E aí, a primeira vez que eu fui atirar num clube de tiro, eu não tinha noção do que fazer com uma arma, não tinha noção, sabe? Então, assim, não tem nada a ver, velho. Cada burrice que esses caras falam, mano, pelo amor de Deus. O youtuber Core, ele se manifestou nas suas redes sociais, né, alegando que se sente ofendido e ameaçado aí pelas falas de Chagas, né? Ele afirmou que o conteúdo do seu canal não é voltado para o público infantil e que nunca teve a intenção alguma de acabar influenciando a sociedade de maneira negativa. O influencer também disse que não autorizou o uso do seu nome, da sua voz, né, do seu trabalho para o documentário, né, que muito menos ele foi contactado pela equipe ali, por eles, não chamaram para gravar uma entrevista nem nada, cara, simplesmente jogaram trecho do canal dele, citaram ele ainda por cima, sem se importar com as consequências. Isso me lembra também quando a Record expôs aquela foto, né, do personagem lá do Michael Kister numa matéria que tava falando sobre pedofilia. Olha isso, cara. Olha, os caras não tem noção nenhuma das consequências que isso pode gerar, velho. Tem muita gente, existe vida fora do YouTube, tá? Tem muita gente, muito pai, muita mãe, muita gente que consome conteúdo, principalmente da HBO, né, que é gigante, que não assiste o YouTube, que não tem noção de quem é o YouTuber, que não tem noção de quem é Michael Kister, que não tem noção de quem é o YouTuber Core. E aí? E esses caras aí vão ver isso daí, o que eles vão pensar? Pô, então esse cara é um desgraçado, pô, então esse cara tá influenciando menor, não sei o que. Olha como isso pode ser perigoso, cara. É impressionante que essas grandes emissoras, elas façam isso, elas não possuem cuidado nenhum com, né, os criadores do YouTube aqui, né, da plataforma, em geral, claro que tem as exceções, mas em geral tem muito mais cuidado na hora de citar pessoas, falar de pessoas, do que essas grandes, né? Porque elas se sentem intocáveis, né? Ninguém pode fazer nada, ninguém não tem como tirar. Até porque não tem como você dar um strike, né? Numa matéria de TV aberta ou numa plataforma de streaming, não é? Agora vai você pensar em fazer uma merda dessa. Não dá um dia o seu vídeo é derrubado pela própria plataforma, pelo próprio YouTube, né? Ou pelo próprio criador que foi citado de uma maneira tendenciosa dessa. É strike na hora, velho. Strike na hora, sem choro. Bom, e aí, em razão disso, o Core, ele fez um vídeo também se defendendo. O ponto mais louco é, o massacre aconteceu em 2011. O meu canal e Five Nights at Freddy's nem existiam nesta época. Eu comecei meu canal em 2013, FNAF começou em 2014. O cara faz um malabarismo tão louco, tão doido. Eu tô temendo pela minha vida porque eu não sei quantas pessoas podem ver um negócio desse. E de fato, é pra ter medo mesmo, cara. Pra ter medo mesmo, como eu disse. Pode ter alguém que assistiu isso aí e aí depois vai lá pesquisar quem que é o Core, quem que é o canal dele, vai ver que ele mostra o rosto lá. Olha isso, cara. Bom, além do apresentador ter feito uma acusação, sem sequer ter provas contra ele, né? E por conta de toda essa repercussão, o consultor ali, né, o Ricardo, ele fez uma live de quase 30 minutos em seu Instagram, se defendendo, dizendo que ele não havia sido interpretado da maneira correta, que também ele disse que o Core estaria se fazendo de vítima. Mas que um desgraçado, né, cara? Não venha se fazer de vítima não, Core. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet, porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. Pois segundo ele, a série teve o trabalho de não expor o rosto do influencer, o que também não ajudou muito, né? Já que o Ricardo havia citado o nome do youtuber. O Ricardo também disse que os seguidores do youtuber têm analfabetismo funcional, pois segundo ele, em momento algum, ele acusou o Core de ser um aliciador. É lógico, né? Relacionar já é um absurdo. Aí se você acusar ainda, porra, aí ele já é velho já, ele sabe que isso daí dá um processo do caramba, você não pode sair acusando ninguém aí sem ter prova, sem a pessoa ter sido condenada, ele sabe disso aí, né? Então isso já foi um absurdo que aconteceu, ele acusar ainda, pelo menos isso, né? Pelo menos, né? Ele justificou dizendo o seguinte, ó,
Abre aspas, você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil, eu estou te fazendo um elogio. Olha que elogio, não? Então, Corey, você tem que agradecer ele, pô. Agradece ele aí por esse elogio que ele te fez, né? Por te parabenizar aí. Olha só que honra, não é? Que honra isso aí. Bom, o cara trata ainda como se fosse uma coisa boa, né? Bom, é fato que a galera toda aí tá do lado do Corey, né? Já, talvez aí o Ricardo faz um vídeo pedindo perdão pelo vacilo, porque eu não acredito que ele vai tancar o hate que ele vai receber nas suas redes sociais, né? Muita gente vai lá falar isso aí, o que é absurdo. E ainda mais quando o cara, ele vê que tá errado e ele não fala ali, não pede desculpa e não fala que se precipitou mesmo e quer justificar, né? Igual ele tá fazendo, aí, cara, a galera não compra mesmo. E é claro que vale falar o óbvio aqui pro Corey processar tanto a plataforma, né, da HBO, que vinculou isso aí, quanto o próprio Ricardo, né, que é, afinal de contas é da boca dele que sai isso aí, né. Então, cara, é isso aí, né, é o mínimo que ele tem que fazer isso aí, processar. Bom, apesar de tudo isso, o episódio ainda se mantém no ar, né, o que pode ser ainda mais perigoso, porque por conta da repercussão, mais gente vai lá assistir, né, e sem contar a quantidade de pais responsáveis que viram isso daí, né, e por falta de conhecimento também possam acusar o Corey, ou então até fazer o pior, né. Bom, muito bizarro isso, né, galera? Até onde vai essa irresponsabilidade aí dessas gigantes? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.